Então agora a gente vai começar a realizar a configuração da filial de Indaiatuba. Para isso eu vou começar da mesma forma que a gente começou lá na filial de Campinas. Vou começar pelo switch, depois a gente vai evoluir a configuração para o Firewall. Então eu vou conectar aqui na console do switch para a gente aplicar as configurações dele. Então aqui eu estou aplicando as configurações do switch. E aqui no switch da Indaiatuba eu estou aplicando a VLAN 120. Então a porta 1/1 eu estou apontando para o PC1. A porta 1/2 eu estou apontando para o PC2 e as duas portas estão atribuídas a VLAN 120. E a porta 1/0 se conecta com o Firewall está em modo trunk. Então essa é a configuração que a gente precisa aplicar no switch. Agora a gente já pode evoluir para a configuração do Firewall. Então agora eu vou conectar aqui na console do Firewall, da filial de Indaiatuba, para a gente começar a realizar a configuração dele também. Então vou entrar aqui no modo console, vou expandir a tela. E agora eu vou aplicar as configurações de interface da mesma forma que a gente fez lá no Firewall da filial de Campinas. Então as duas primeiras portas, porta 1 e porta 2, vão ficar viradas para os links. Porta 1 para o link 1, porta 2 para o link 2. A porta 3 é a porta LAN. E dessa porta eu vou criar a VLAN 120 a partir dessa porta que vai ficar virada para LAN. A porta 4 é uma porta de gerência. E aqui mais para baixo a gente consegue ver a configuração da VLAN que eu acabei de criar, a VLAN 120, que está atribuída àquela porta 3. E aqui está as configurações da VLAN. E a rede LAN da localidade de Indaiatuba vai ficar com o endereçamento IP 192.168.124/24. Essa vai ser a rede aqui da filial de Indaiatuba. Então agora a gente já pode começar a evoluir para as configurações de VPN e também de SD-WAN. Então da mesma forma que a gente fez na filial de Campinas, a gente vai fazer aqui em Indaiatuba também, a gente vai criar as VPNs. E aqui eu estou aplicando as configurações da VPN da fase 1. Da mesma forma, duas VPNs vão fechar com a sede e duas VPNs vão fechar com a localidade de Campinas. Então aqui essas duas primeiras VPN que estão com SD no final, VPN 1 e VPN 2, estão fechando com a localidade de São Paulo, que é a sede. E as outras duas VPN com o final CPS são as VPNs que estão fechando com a filial de Campinas. Então a VPN 1 e a VPN 2, seguindo aquela mesma lógica. A VPN 1 vai fechar em cima do link 1 e a VPN 2 vai fechar em cima do link 2. Então agora a gente já pode evoluir para a fase 2 da VPN. Agora aplicando aqui a fase 2 da VPN. Então agora eu vou criar aqueles objetos da mesma forma que eu criei lá na localidade de Campinas, para facilitar a administração do Firewall. Agora eu estou pegando esses dois objetos que eu criei e estou adicionando dentro de dois grupos separados. Então para dentro do grupo Inside, que é esse grupo aqui, eu estou adicionando a rede local, que é a rede da VLAN 120. E para o grupo Outside, eu estou adicionando a rede remota, que seria a rede de destino, que é a rede da filial de Campinas. Dessa forma vai me ajudar na administração do Firewall e até na criação das políticas. Agora eu também vou criar a zona Inside, da mesma forma que eu criei lá na localidade de Campinas. Vou criar uma zona chamada Zona Inside e dentro dessa Zona Inside eu estou adicionando a VLAN, a interface VLAN 120, que é aquela interface VLAN que a gente criou logo no início ali. Estou atribuindo dentro dessa Zona Inside. Se eu precisar criar outras VLANs que correspondam à mesma regra que eu vou aplicar na Zona Inside, é só eu adicionar essas VLANs dentro dessa Zona Inside e isso vai ajudar e facilitar a administração do Firewall. Agora a gente vai acessar a interface web desse Firewall da filial de Indaiatuba e vamos começar a aplicar as configurações de SD-WAN. Da mesma forma que a gente fez lá na filial de Campinas. Então agora eu já estou conectado aqui na interface web do Firewall da filial de Indaiatuba e agora eu vou começar a realizar a configuração de SD-WAN dele. Para isso a gente vai vir aqui em Network, a gente vai vir aqui em SD-WAN Zones e aqui a gente vai criar a nossa zona. Vou vir aqui em SD-WAN Zones e aqui eu vou dar o nome para essa zona de SD-WAN-IND, que é de Indaiatuba. Vou dar um OK e aqui já vai aparecer nossas zonas criadas. Agora eu vou voltar aqui em Create New, vou vir aqui em SD-WAN Member e aqui em SD-WAN Member vou selecionar a interface SD-WAN que eu acabei de criar. Vou começar a adicionar os membros dentro dessa interface SD-WAN. Então, para a filial de Campinas, eu vou adicionar esse primeiro membro através do link 1, que corresponde ao endereço IP 3.3.3.1, aqui do lado da filial de Indaiatuba. Vou dar um OK. Vou voltar aqui e vou continuar adicionando os membros dentro dessa interface SD-WAN. Então agora eu vou vir para a VPN 2, vou selecionar aqui SD-WAN India e a VPN 2 ele sai pelo link 2, que é o 4.4.4.1. Vou dar um OK. Vou voltar aqui e vou adicionar mais membros dentro dessa interface. Vou selecionar ela aqui novamente e agora eu vou adicionar as VPNs da sede, que sai a VPN 1 sai pelo 3.3.3.1. Vou clicar aqui e adicionar agora a segunda VPN da sede.
selecionar aqui SD-WAN Ind, vou vir aqui selecionar SD-WAN, selecionar VPN2 da sede e vou adicionar aqui, que sai pelo 4.4.4.1 e vou dar um OK. Então, dentro da interface SD-WAN Ind eu tenho essas 4 VPNs e agora a gente vai criar as regras para administrar essas VPNs aqui. Então, vou vir aqui em SD-WAN Rules, vou vir aqui em Create New, e aqui em Create New eu vou criar a regra mais restritiva, mais específica, que é para filial de Campinas. Para ir para a filial de Campinas, ele tem que corresponder a essa regra que eu vou adicionar aqui agora. Então, se for da origem rede local, que é a rede 120, que é a rede de Indaiatuba, e o destino for a rede de Campinas, que é a filial de Campinas, ele tem que dar match nessa regra e tem que encaminhar para o link que eu escolhi aqui. Eu vou adicionar aqui manual, na estratégia aqui de saída das interfaces, porque eu quero definir por qual interface eu quero que saia esse tráfego. E agora eu vou vir aqui e vou selecionar a VPN 1 que vai para Campinas e a VPN 2 que vai para Campinas. E vou dar um OK. Agora eu vou voltar aqui em Create New novamente. E agora eu vou criar aqui uma regra para SD, que agora é o tráfego que vai para a sede. Agora eu vou vir aqui em Source, e aqui em Source eu vou colocar aqui que é a rede local, então se coincidir com a rede local, e o destino aqui eu vou deixar todos os destinos, porque aqui cai naquela regra que eu falei que é uma regra mais abrangente. Vou selecionar aqui manual, que eu quero definir por qual link vai sair esse tráfego, e esse tráfego vai sair pela VPN 1 e a VPN 2 da sede. Criada essa regra, eu já posso dar um OK. E aqui eu já defini a regra, então aqui já está funcional. Agora o próximo passo é a gente começar a criar as políticas e também o roteamento para que essas VPNs se estabeleçam e que o tráfego seja direcionado para cada VPN, conforme a gente criou a regra aqui. Então agora para isso a gente vai voltar lá para a console do Firewall e começar a aplicar as configurações, que fica mais rápido a configuração via console. Então de volta aqui na console do Firewall, FortiGate da filial de Indaiatuba, eu vou logar aqui novamente e agora eu vou começar a aplicar as políticas de segurança. Então, da mesma forma que a gente fez na filial de Campinas, a gente está fazendo aqui na filial de Indaiatuba. O que for para a sede vai ter que sair dessa origem, para esse destino, para essa interface de destino, dessa origem de endereço, que é a rede local, para qualquer destino. Na regra 2, a gente está mandando agora para a filial de Campinas. Então, se for dessa origem, para essa interface de destino, dessa rede de origem, dessa rede para essa rede de destino, vai ser permitido encaminhar esse tráfego. E aqui para baixo a gente tem o que vem da filial de Campinas. Então, o que vier da filial de Campinas pela interface de origem, SD-WAN Ind, para a interface de destino, usando Insight, da rede de origem, rede Campinas, e para a rede de destino, a rede local, que é a rede de Indaiatuba, esse tráfego também vai ser permitido. O próximo passo agora da evolução da configuração é para configurar aquele roteamento para estabelecer as VPNs e também direcionar o tráfego para a sede. Então, agora aqui eu estou aplicando o roteamento. Então, o primeiro roteamento aqui eu estou direcionando o tráfego, que é a rota default, estou direcionando esse tráfego para o SD-WAN. Na segunda rota aqui, eu estou criando as rotas para estabelecer a VPN com a sede. Então, através do link 1, eu estou estabelecendo. Então, essa rota aqui é para estabelecer a VPN através do link 1 com a sede. Essa terceira rota aqui é para estabelecer a VPN 2 pelo link 2 com a sede. Nessa quarta rota, é para estabelecer a VPN 1 com a filial de Campinas, através do link 1. E essa última rota aqui é para estabelecer a VPN 2 com a filial de Campinas através do link 2. Então, dessa forma, a gente conclui aqui a configuração da filial de Indaiatuba também.